Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma entrevista à distância e vamos conversar com o secretário executivo da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Palmas, Rogério Ramos. Ele vem falar sobre aquela questão do IPTU progressivo que nós falamos aí nos últimos dias. Lembrando que nós entrevistamos o conselheiro do Conselho Regional de Corretor de Imóveis e Empresário Imobiliário, Roberto Antônio Marcelo, em que ele concordou com a prefeitura, reconheceu que a alteração à lei que dá isenção até 5 mil metros quadrados no IPTU progressivo foi um avanço, mas para ele não é o suficiente. Primeiro, ele disse que deveria chegar até 6 mil metros quadrados para pegar áreas distantes e que também não tem condições de pagar o imposto progressivo, e ele defendeu ainda que a prefeitura deveria fazer uma cobrança do IPTU progressivo por localização e não tamanho de terreno. Bom, esse foi o resumo da entrevista do senhor Roberto aqui do Cresci ao CT. Rogério, bom dia, obrigado por atender nosso convite. E como que você vê essas colocações do senhor Roberto? Bom, no conceito são pertinentes. Entretanto, a gente precisa entender o histórico de como que tudo isso aconteceu. As leis tributárias não são tão simples de serem colocadas em prática. Nós temos princípios de anualidade da lei, nós temos princípios de noventena, uma série de princípios constitucionais que nos impede, às vezes até querendo promover um tipo de benefício, colocá-lo em prática de imediato. O que ocorreu com o IPTU progressivo? O IPTU progressivo, no nosso ponto de vista, ele vinha sendo atuado de uma forma, implantado e executado, de uma forma que nós entendemos diferente. Quando assumimos aqui no governo Cíntia, que uma das primeiras coisas que a prefeita me chamou aqui, falou, olha, eu quero que você assuma a Secretaria Executiva de Finanças, fique responsável pela área tributária, porém eu quero justiça fiscal em Palmas, eu quero implantar justiça fiscal. E nós, através dos nossos auditores, diretores, membros da Secretaria de Finanças, da administração tributária do município, fizemos um estudo quanto ao IPTU normal, o IPTU que foi cobrado e que foi questionado anteriormente. Nos utilizamos do estudo que o Cresce participou, que o CREA participou, que várias entidades participaram em 2016, foi um estudo completo e fizemos os valores renais deste ano de 2019 com base nesses valores estabelecidos e discutidos, muito bem discutido à época por todas essas entidades. Pegamos os redutores de 2013, que são os melhores redutores, isto o que é para a população entender o que é redutor. E é importante que a gente faça essa introdução, Kleber, para as pessoas entenderem bem a situação, até a gente chegar ao progressivo. Então, o que seria um redutor? Vamos supor que a sua casa, lá no Aureli, vale 100 mil reais. Lá, hoje, o redutor que a gente está praticando é de 35%. Isto a prefeitura vai entender para a cobrança do imposto que sua casa não vale 100 mil, que a sua casa vale 35 mil reais. Aí, se ela for construída, as alíquotas variam de 0,4 a 0,8. Aí, o que nós temos com isso? Vamos supor que a sua casa é bem simplesinha e a gente aplica a alíquota de 0,4. Então, qual vai ser o valor do seu imposto? R$ 140. Em cima disso, se você tem, se você esteve adimplente de um ano para o outro, no caso de 2018 para 2019, você tem 10% de desconto, então são mais R$ 14. Se você pagar à vista, você tem mais 10% de desconto, são mais R$ 14. Se você trocou o seu nota quente por benefício de desconto de IPTU, vai a proporção que você trocou. Então, é assim que é calculado, basicamente, os IPTUs. O IPTU progressivo, ele é um novo conceito. Ele, inclusive, é um IPTU concebido nas áreas de desenvolvimento urbano da prefeitura. Aqui nós praticamente só executamos ele. Então, o que aconteceu deste ano para cá? Em início do ano, mês de abril, se não me engano, foi votada a Lei 400, que é a lei que institui o novo plano diretor. Para votar essa lei, que institui o plano diretor, a própria legislação federal exige que tenha que ter
audiências públicas, como houveram várias, e o IPTU progressivo foi realinhado nessa nova lei, né, estabelecido os novos critérios para o IPTU progressivo, de acordo com essas audiências públicas que ocorreram. E, quando fizeram a Lei 400, ela teve um erro material. E o que foi esse erro material? Ao dizer que somente serão cobrados IPTU progressivo das áreas maiores do que 5 mil metros, disseram nessa lei que poderiam se cobrar IPTU progressivo apenas das áreas menores de que 5 mil metros. O que não mudaria nada, nós continuaríamos com aqueles problemas que a gente tinha no passado, certo? Então, chegado ao final do ano e depois dessa discussão toda, a hora que a gente conseguiu discutir o IPTU como um todo, nós propomos que consertasse esse erro material, porque se nós não mudássemos apenas a questão de, ao invés de ser menores que 5 mil metros, para maiores de 5 mil metros, que aí você conserta um erro material, e se nós tivéssemos a ideia, como ele colocou, de colocar os lotes não de 5 mil metros, mas de 6 mil metros, já nos exigiria fazermos as audiências públicas. A questão toda, então, fica nessa questão das audiências públicas, ou seja, não é uma mera mudança legal, mudança de texto. Na verdade, tem que ter toda uma formalidade que precisa ser preenchida, é isso. O Roberto, que é um corretor muito experiente de Palmas, inclusive ajudou a construir essa planta que nós estabelecemos em 2009. O CRES foi parceiro, ainda naquele tempo ele era conselheiro. O CRES participou efetivamente dessa construção. O conceito que ele coloca é muito pertinente. Agora, este ano nós não tínhamos tempo hábil legal para construir essa proposta. E pode ter certeza, nesse ano de 2019, nós vamos promover todos os critérios para que a área de desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano do município, juntamente com as entidades que atuam nesse setor, a gente possa promover uma reunião, promover essas audiências públicas e construir um progressivo, obviamente, justo. Né? Há a possibilidade de se implantar essa questão da cobrança por localização e não por tamanho de terreno, de lote? Essa é justamente a atividade perfeita. Eu quero rememorar o conceito do IPTU progressivo. Para que serve o IPTU progressivo? Para acabar com os vazios urbanos, que hoje em Palmas é motivo, por exemplo, essas glebas que nós temos no centro da cidade, que não é difícil você se deparar com uma por aí, que são quarteirões inteiros de uma empresa ou de um só proprietário, essas impedem o desenvolvimento da cidade, além de trazerem prejuízos homéricos, como depósitos de lixo, que acabam virando, depósitos de animais peçonhentos, animais que não condizem com o centro da cidade, prejudicando os próprios animais e prejudicando a cidade. Encarecem também o próprio custo da cidade, né? A limpeza pública, encarece tudo. Né? Então, fica a questão da segurança, porque fica aquele bosque no meio da cidade, onde ali é propício para algum tipo de atuação de algum vândalo, de alguém que quer cometer o crime. Né? Então, é muito ruim. Então, esse IPTU progressivo, ele tem um efeito pedagógico. Ele busca esses proprietários que estão com aquela finalidade do seu imóvel de especulação, né, que não estão contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Então, o IPTU progressivo é para isso. Né? Hoje, como funciona o IPTU progressivo? Você trabalha na alíquota. A primeira alíquota ela passa de 2,5% para 5%, depois de 5% para 10%, e a última alíquota, que é a quarta progressividade, até 15%. Então, o imposto sobe muito. É como se fosse aquela casa de 100 mil nossa lá, ele pagaria 15 mil de imposto, certo? Então, você vai aumentando muito esse imposto e obrigando ele a resolver o problema. Ou seja, esse IPTU progressivo, então, é sobre o valor venal, né? O valor venal. Entendi. Não tem nenhum redutor, tira todo o redutor e mede sobre o valor venal. E a alíquota é seca, por quê? Porque ele é um imóvel não construído. Sim. Né? Então, é um imóvel sem construção, então ele não tem benefício de alíquota, não tem benefício de avaliação, é alíquota seca. Então, a primeira progressividade ela já passa para 5%, e aí vai nessa progressividade a cada ano. Né?
Hoje nós temos outras leis que beneficiam, né? Por exemplo, tem a lei PEU, né? Que esse loteador, né? Esse dono desse imóvel grande, ele tem a oportunidade de ir fazendo por parte esse loteamento, esse microparcelamento, né? Então ele vai transformar aquela área que é uma gleba em lotes e obviamente ele tem que cumprir os critérios urbanos, porque aí ele já tem que levar a infraestrutura e realmente montar um loteamento. Então hoje existe uma lei no município que ele pode fazer 20% a cada ano e quando ele faz o projeto e já inicia o trabalho, ele sai da progressividade. Então é um negócio muito justo, certo? E é uma questão que o senhor Roberto colocou, e ele tem razão também, é que agora a cobrança, por exemplo, é até 5 mil, nada vai impedir que, por exemplo, um proprietário vai lá e desmembre seu lote em dois de 2.500, por exemplo. Enfim, se ele tiver se ele tiver de 6 mil metros, 3 mil, na verdade, se tiver de 6 mil metros, 2 de 3 mil, por exemplo, né? Há de se entender que uma área de 5 mil metros no plano diretor de Palmas é difícil você não entender que ela também seja objeto de especulação. Sim. Por isso que a questão da localização é mais importante, né? Eu vou te falar em números. O que nós fizemos nessa medida, que foi a única medida que nós poderíamos fazer para enfrentar essa situação que estava incomodando a cidade. Para você ter uma ideia, tinha pessoas na Arce 71, né, na 704 Sul, que é uma área tradicional dos pioneiros de Palmas, onde pessoas tinham benefícios de lotes do governo na época para se implantar em Palmas. Então, tem pioneiro lá que tem um lote de 200 metros quadrados que pagava 5 mil na progressividade, na última progressividade. Então, isso é um absurdo. Isso aí é um assídio, uma afronta a uma pessoa que não tem características nenhuma de especulador e nem atrapalhando o vazio urbano, porque um lote de 200 metros quadrados não atrapalha né, o adensamento da cidade, que o PTU progressivo ele quer promover o adensamento. Então, e essas situações não acabaram. Nós tínhamos 329 lotes no IPTU progressivo. Com essa mudança que nós fizemos, nós reduzimos para menos de 20. Então, para você ter uma ideia, que foi uma medida, primeiro nós estamos tentando quase que levar o IPTU progressivo a zero. Agora sim, vamos fazer um belo estudo, um estudo com todos esses parceiros estratégicos e que entendem, né, a cidade como um todo, com a área de desenvolvimento urbano da prefeitura, né, com o IPUP, né, que é o Instituto de Planejamento Urbano, e vamos construir um IPTU progressivo em cima daqueles que efetivamente nós entendemos e a sociedade vai entender que está atrapalhando o desenvolvimento da cidade e com fins especificamente de especulação imobiliária. Não, isso é fundamental, até porque assim, essa questão de que vocês reduziram o número de contribuintes enquadrados no IPTU progressivo, a gente entende, logicamente, que é uma questão de transição que nós estamos vivendo, mas acaba sendo uma injustiça social, porque, como a gente sabe, como o próprio senhor Roberto disse, tem muita gente que está usando o centro de Palmas para especulação, atrapalhando o desenvolvimento, causando aquele vazio urbano absurdo e não está sendo cobrado. Então é fundamental realmente isso que você está falando, fazer esse estudo completo e cobrar dessas pessoas, né? Sem dúvida. Então, o que é bom lembrar é o seguinte, nós estamos aqui desde o início do ano e todas as medidas que a prefeita Cíntia Ribeiro determinou aqui dentro da administração tributária são em benefício da sociedade e de uma forma muito criteriosa, levando em conta essa articulação, essa conversa. Então, o IPTU 19, de 2019, ele foi debatido com as entidades, nós respeitamos, hoje nós pegamos todas as atas, são 29 reuniões que ocorreram para a construção dos números que são aplicados agora, com todas as entidades. Todas as atas estão lá. O critério, por exemplo, nós ampliamos o critério para a avaliação das áreas construídas, onde você tinha 5 modalidades de construção. Hoje nós levamos para 8 e não elevamos o valor. O valor da mais alta, nós criamos um intermediário, até a mais baixa. Então, nós não mudamos o critério. Nós fizemos só criar mais critérios porque tinha casa que estava estabelecida como luxo e, na verdade, ela é uma casa super luxo. Então, ela manteve aquele valor. Agora, aquela que não tinha aquele luxo todo, não era, criou-se um novo critério e colocou um valor abaixo. Então, podem ter certeza, Kleber, que
nós estamos trabalhando dentro de um conceito de capacidade contributiva. Foi um erro querer imaginar que quanto mais você aumenta impostos, você vai receber impostos. Muito pelo contrário, é inversamente proporcional. Se você tem um imposto, quanto mais justo, mais adimplência, mais receber, mais recursos entra na prefeitura. E esse é o pensamento dessa gestão. E me diga então, para a gente concluir, depois dos sustos que nós tivemos na última gestão, não vem nenhum susto por aí, quer dizer, o contribuinte não vai se assustar com o IPTU de 2019. Nós estamos já disponibilizando na internet, não para imprimir o boleto já, mas já estamos disponibilizando, até o fim do mês está tudo ok, a consulta do seu IPTU. Eu, por exemplo, consultei o meu. Não houve variação nenhuma. Eu moro numa área nobre da cidade, né, que são as áreas que, inclusive, a gente vê que a maioria manteve os valores, né, porque tem áreas da cidade, principalmente nas áreas mais de classe média, baixa e baixa, nós ouvimos uma redução dos valores, né? E como que faz? Aí você vai me perguntar, como que vocês compensaram essa receita? Nós colocamos as áreas novas, porque foi criado um novo plano diretor, expandiu o plano diretor de Palmas, essas áreas entraram, houve uma compensação, e para você ter uma ideia, tinham 19 loteamentos em Palmas que foram aprovados nesse interstício e que estavam sendo cobrados como glebas, o que não é justo. Aí você trabalha numa justiça fiscal. Ah, não, mas eu acho bom demais, porque meu loteamento é novo, eu pago mixaria de IPTU, eu sou até exemplo, porque tem 19.300 isenções, então ele era enquadrado ali dentro. Mas isso não é justiça fiscal, porque você tem que pagar por lote. Né? É o caso, por exemplo, do Alphaville. O Alphaville é um loteamento já consolidado, que o cálculo é na tabela de gleba, que você não compara. Eu sou vizinho, minha quadra é vizinho do Alphaville, e eu pago, obviamente, como lote e como um imóvel da região. Então, nós fizemos uma justiça fiscal. E, com isso, nós fizemos a compensação fiscal, no sentido de que a prefeitura vai cumprir as metas, a prefeitura tem compromissos de ter uma cidade limpa, de educação, de escola, de infraestrutura, e isso é pago com o dinheiro dos impostos. As pessoas também precisam ter essa consciência. O ideal é que a gente não cobrasse nada, porém, nós temos muito que fazer para a cidade e a responsabilidade da prefeitura. Tá certo então, Rogério, olha, muito esclarecedora mesmo, a gente espera que realmente, primeiro é isso, todo mundo quer pagar imposto, por mais que não gosta, mas sabe a necessidade que tem da cidade desenvolver, a cidade desenvolve através do pagamento de imposto. Agora, quer pagar de forma justa, é só isso que espera, e nós, assim, esperamos realmente que isso aí seja feito, e também essa questão da localização, eu achei a ideia fantástica, eu acho que é uma forma de acabar com a especulação com o vazio urbano, é justamente essa cobrança por localização que a gente espera para esse ano. Rogério, muito obrigado por receber a gente, por esclarecer esses pontos tão importantes para o desenvolvimento da nossa capital. Eu que agradeço, Cléber. Estamos sempre à disposição. Um abraço a todos e daqui a pouco voltamos com outra entrevista à distância. Até mais.